Então, gurizada, agora a gente vai para a parte que eu acredito que é a parte que a galera mais queria ver, que é a parte que a gente vai começar a realmente entender algumas coisas de animação aqui, tá? Mas antes, já deixa aquele like, deixa aquele comentário, aquela paradinha, tudo que vocês sabem já, né? Então, vou dar 2 cliques aqui, ó, que eu viciei aqui na arte do Ruffles, né? Então, vamos seguir nele aqui, seguindo as batatinhas aqui, tá? Eu quero visualizar só essas duas batatinhas aqui e o fundo, tá? Então eu vou clicar nesse primeira bolinha aqui, ó, só para enxergar só eles, tá? E aqui é o seguinte, agora sim a gente vai começar a ver as propriedades das coisas aqui que estão ocultas. Agora vamos entender um pouco mais isso aqui. Se a gente vier aqui vamos jogar assim. Se a gente vier aqui, ó, nessa setinha aqui e apertar para baixo, vai aparecer aqui transformar. Eu clico para baixo aqui e vai aparecer uma série de coisas aqui. Tudo, absolutamente tudo que tem no After Effects, que tem um reloginho, a gente pode animar, seja qual for o elemento. Por exemplo, eu vou criar uma coisa nada a ver aqui, mas olha só, vou botar um desfoque aqui, tá? Que a gente usou na outra aula, um desfoque. Tem um reloginho ali, dá para animar. Ó, vou começar desfocado. Vou clicar no reloginho, vou apertar U aqui, ó, apareceu um keyframe ali. Eu vou andar para frente e vou botar em 0. Se eu apertar espaço, vai tirando o desfoque. Então a parada é essa. Tudo que tem um reloginho aqui no After Effects, a gente pode animar. Então tem o Anchor Point aqui. E aqui, essa parte aqui de animar o Anchor Point, eu não costumo utilizar muito. Mas tem essa opção aqui, ó. Então tu consegue mexer ali o objeto em relação ao Anchor Point, tá? O que é o Anchor Point? O Anchor Point é justamente isso. É a âncora, é o ponto de ancoragem do nosso objeto. Então, se eu fizer uma rotação com ele aqui, ó, aqui é o nosso eixo, aqui é o nosso centro. Mas se eu botar esse Anchor Point aqui, já mudou. Ó. E já mudou a nossa base. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, e criar um quadradinho aqui, tá? E botar o Anchor Point, ó, vou até vir aqui na ferramenta do Anchor Point e botar o Anchor Point embaixo e eu colocar aqui uma escala, e andar aqui e colocar a mais, ó, ele está crescendo dali, ó. Agora, se eu vier aqui e mudar o Anchor Point, posição para cima, ó, ele vai ficar dali. E um detalhe importante, se eu tiver aqui no meio e mudar o ponto de ancoragem, ó, é dali que ele vai fazer o restante, ó. Tá? Inclusive na parte de posição, se a gente mudar vem aqui botar um keyframe aqui, tá? Andar aqui para frente, puxar para cá, ó, beleza. E eu vi, então tá essa animação aqui, ó. Mas eu não queria que o Anchor Point fosse ali. Eu queria que o Anchor Point fosse em outro lugar. E eu puxar para cá, eu tô criando um novo keyframe. Aqui. Tá? Então isso é uma coisa que é pra gente tomar cuidado. O Anchor Point tem que ter um certo cuidado, porque ele quando a gente mexe na posição, ele pode interferir. Na escala, não. Por exemplo, se eu te botar uma escala aqui e aumentar aqui e mudar o Anchor Point de posição, o que vai mudar é o eixo ali, mas ele não vai criar um novo ponto, né? Mas vamos aqui, um de cada vez, né? Vamos voltar aqui. Opa. Tá? Então eu vou colocar aqui a posição. Aqui, se eu apertar o P de posição, ele vai marcar só ele. Se eu apertar U, vai mostrar só os keyframes que eu já marquei. Ó. Então eu tenho só esse. E se eu vier aqui na setinha e transformar, eu consigo abrir todas as possibilidades que eu tenho para animar esse objeto aqui. Então eu vou colocar aqui posição, ó, aqui, alguns frames para frente. Se eu apertar aqui, ó, Ctrl Shift, setinha para o lado, uma vez, ele vai andar 10 frames. Mais uma vez, 20 frames. Mais uma vez, 30 frames, tá? Então eu vou ficar para cá. E aí eu vou ter esse caminho aqui que ele percorreu.
tá? A mesma coisa com a escala. Escala, vamos para frente e aumento, faço isso aqui, ele está crescendo, né? Usei aqui para voltar. Rotação a mesma coisa, e aumento aqui, ele vai dar esse giro. E um que a gente não mostrou nenhuma vez ainda, que é a opacidade. Então, boto em 0 aqui a opacidade, ando 10 frames para frente, coloco em 100%, ele vai aparecer. E a gente pode mesclar também uma coisa com a outra. Então, por exemplo, eu vou botar uma posição aqui, andar um pouquinho para frente, jogar para cá, e aqui no final eu vou colocar a opacidade 0, vou andar 1, 2, 3 frames para trás, apertando Ctrl setinha para o lado, aí vai ser só um frame por vez. Se eu apertar o Shift são 10, e aí eu aumento aqui, e aí quando ele estiver chegando ele vai sumindo, ó. Então a gente já começa a ter algumas animações, mas se tu perceber, as animações estão horríveis, né? Bem ruins. Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos começar a fazer umas animaçõezinhas um pouquinho melhor. Vou criar uma nova composição aqui. Aqui, beleza. E vamos colocar aqui um quadradinho preto. Agora vem a parte que é mais divertida, tá? Vou apertar aqui o P de posição. Vou andar 30 frames para o lado. Ó, mas não ficou o Anchor Point, não ficou no meio, já é ruim. Então vou mandar 30 frames para o lado e jogar para cá. O que são os keyframes? São justamente isso, os quadros-chaves, tá? Então, aqui eu digo pro After Effects que eu quero que no segundo 0 esse objeto esteja nessa posição. Quando eu chegar no segundo 1, vou botar o segundo 1 aqui para arredondar, ó, no 25º frame aparece aqui, ó. Se eu apertar o Ctrl aqui eu consigo ver por frames ou por tempo, ó. Aqui está por frames, aperto o Ctrl e clico, aqui vai por tempo. Eu prefiro trabalhar por tempo, tá? Mas aí vai de cada um. Então eu digo pro After Effects, ó, cara, eu quero que o primeiro keyframe esse objeto esteja aqui, andei 25 frames esse objeto esteja aqui. O resto é contigo. Ele vai gerar os frames, a interpolação aqui, tá? E cada uma dessas bolinhas aqui, ó, é um keyframe. Então se eu apertar Ctrl setinha pro lado, ó, ele vai andando frame por frame, tá? E se tu ver aqui, esse keyframe aqui, ele é o mais básico. Ele sai do ponto A para o ponto B na mesma velocidade. Ou seja, se tu fosse um carro e tu andasse com esse keyframe aqui e tu fosse andar a 60 por hora, a partir do momento que tu andasse com o carro até o momento que tu parasse o carro, ele ia andar a 60 km por hora. Ele não ia arrancar do 0, ir até os 60 e frear e ir parando. Não. Tu apertou o acelerador, esse é um botão. 60 por hora, quando tu freou, ele parou. A 60 por hora ele desligou, certo? Esse é um keyframe. A gente pode suavizar isso. Então, se a gente apertar F9 ou vir aqui com o botão direito e vir aqui que é o assistente quadro-chave e vir aqui em atenuação simples, ele já mudou o nosso keyframe aqui. E se eu vir aqui nessa opção aqui, editor de gráfico, já começa a ficar mais interessante. Se eu clicar aqui, ó, em editor de gráficos de valores, ele vai me mostrar dessa forma. O que ele está me dizendo assim, ó? Que eu estou nesse ponto aqui e eu estou indo até esse ponto aqui, ó. Tá? Já no quadro, e aqui com valores, tá? Ó. Então eu estou saindo desse ponto aqui, ó, que está no 206 pixels ali, a 0 e tal. Eu estou vindo aqui, ó, eu chego aqui no 1728, tá? Beleza. Eu às vezes trabalho dessa forma aqui, dependendo do que for, mas eu prefiro o editor de velocidade. E aqui é os gráficos tipo o que a gente via na escola, tá? Então aqui, esse eixo aqui é o tempo e esse eixo aqui é a velocidade.
tá? Então, onde é que é a maior velocidade que a gente tem? Aqui, ó, pode ver ali, ó, pixels por segundo, ele tá andando naquela velocidade ali, ó. Então ele vem devagarinho, acelera e desacelera, ó. Certo? Então eu até vou colocar aqui, vou duplicar ele, para a gente poder ver melhor os exemplos e como eles funcionam, como eles se comportam. Mais pra cima. Tu pode perceber que ele sai e chega no mesmo tempo, ó. Ele sai no 0 segundo e chega no 1 segundo. Pode ver que ele está no mesmo lugar. Mas se eu vier aqui, ó, selecionar os dois e apertar o Ctrl e clicar, ele vai voltar para aquele keyframe anterior, que era o linear. E ó, eles chegam juntos, mas a impressão que dá é que eles estão chegando de uma forma diferente. Se eu selecionar esses dois aqui e vir no editor de gráfico, dá para ver, ó, a velocidade desse aqui é 0, ele acelera e desacelera. Esse aqui, ó, é sempre constante, é sempre esses 1522 pixels por segundo aqui, ó. Tá? Mas a gente pode melhorar um pouco mais ainda. Então eu vou dar um aqui, vou selecionar aqui, vou dar um Ctrl D e vou puxar esses aqui, ó, para baixo. E aqui começa a ficar divertido. Se eu selecionar eles aqui, ó, selecionar aqui esse segundo ponto e puxar para cá, eu vou ter essa animação aqui, ó. Olha só. Então ele tá parado, acelera, quando ele chega aqui no ponto máximo, ele começa a desacelerar. Posso fazer o contrário? Posso. Seleciono tudo aqui, aperto F9, venho para cá e venho para cá. Então ele pega velocidade até chegar no ponto máximo e para. Ó. E aí, cara, tu pode usar a velocidade que tu quiser, o gráfico que tu quiser, ó. Qualquer valor, dependendo da animação que tu for fazer, que for mais útil um ou outro. Inclusive, tu pode vir aqui, ó, puxar para cá e fazer esse aqui que é mais intenso, ó. Ele começa na velocidade máxima aqui, ó, 15.000 pixels por segundo e vai diminuindo, ó. E ele parece que ele está muito mais rápido que os outros, porque ele arranca muito mais rápido, mas eles acabam chegando, ó. Se eu voltar aqui, ó, um frame para trás e um para frente, dá para ver, ó. Eles ainda, o terceiro aqui, esse que eu tô aqui, ele movimenta ainda, só que bem pouquinho, ó. Tá? E o contrário também, né? Puxar para cá e trazer para cá. Ele vai vir devagarinho até... Isso aqui, tipo, por exemplo, se ele estivesse batendo em algum lugar, caindo, aí a gente pode ajustar aqui, né? Claro, mas ó. Tá? E também eu posso selecionar os dois aqui e puxar os dois para o meio aqui, ó. E aí ele vai, o maior, ele tá quase parado, acelera, ó, tanto que não tem nem que frame ele no meio, porque é uma ilusão, né? O objeto, ele de fato não está se movimentando aqui, ele está sumindo de um lugar e aparecendo no outro para nos dar a sensação de que ele está muito rápido, né? Ó. Então parece que ele, nossa, ele foi muito rápido, na verdade ele nem estava ali, né? E aí, se a gente selecionar todos eles aqui, a gente consegue ver isso aqui, ó. Tem uns pontinhos aqui, lembra que eu tinha falado? Esses pontinhos aqui, eles estão... A distância desse pontinho para esse é exatamente a desse para esse, desse para esse, desse para esse, desse para esse, desse para esse. Aqui já muda. Aqui tá mais juntinho, ele espaça e fica juntinho. Aqui também. Ele tá bem juntinho, ele espaça e fica juntinho de novo. Então ali determina onde cada um dos frames está, onde cada quadro está em cada lugar. Certo? E aqui a gente também pode brincar com isso e mesclar pode mesclar os elementos aqui, né? Como é que se diz aqui? As propriedades. Caramba, não saía mais. Então vou botar aqui um T de opacidade, colocar 0. 1, 2, 3, 4. Aqui eu vou 3 aqui. Eu vou colocar em 100%. Vou deixar assim mesmo. Ó. E aí ele... Isso dos keyframes, eles funcionam, cara, em qualquer uma das propriedades, tá? Se eu vier aqui, por exemplo,
Vamos tirar aqui. Eu vou botar uma rotação aqui, ó. E aqui, e dar aqui 2 voltas, ó. Pra chegar assim. Ó. Se eu apertar aqui F9, puxar para cá, ele vai começar bem rápido e vai desacelerando, tá? Então a gente viu esses 2 keyframes aqui. Vamos ver outros keyframes agora. Ó, vem para cá e tirar esse keyframe aqui. Vamos colocar um de posição aqui. Eu vou andar aqui um pouquinho para frente. Vou botar um aqui, para frente. Vou botar um aqui, para frente. Vou botar um aqui, tá? E ele vai fazer isso, ó. Certo? Tá, tranquilo, né? Aí se eu vir aqui selecionar eles e clicar com o botão direito e vir aqui a 4 chaves de retenção, o que ele vai fazer? Enquanto ele vai segurar essa posição até ter um novo keyframe. Então, ó, mudou. 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 Ó. Vai pipocando aqui, né? Ó. E aí eu consigo fazer outras coisas aqui também. Vou apertar F9 aqui agora. Vou pegar aqui essa canetinha aqui, ó, e vou clicar aqui e vou modificar aqui os pontos, ó. E posso ir editando eles aqui. E agora eu posso clicar aqui, por exemplo. Ó, ele vai fazer isso, ó. Vou até aumentar um pouco mais. Se eu apertar aqui o Alt e clicar no último keyframe, puxar para cá, ele vai trazer proporcional, ó. Agora a gente vai ver o... Ó, tá dando essa bugada. Mas se eu selecionar esses 2 keyframes aqui, apertar o Ctrl e clicar e de novo, ele vai deslocar no tempo, ó. Então, eu posso vir aqui, ó, selecionar aqui, vir no editor de gráficos e editar aqui. Vou apertar aqui um F9 em tudo. Vou vir nesses 2 aqui. Opa! E vim deslocar no tempo. Aqui. Ó, aí eu consigo editar aqui. Ó, e aí esses keyframes aqui, eles só me dizem, ó, tem que passar. Ó, o Daixo quer que ele fala pro programa assim, ó. O Daixo diz que tem que passar por aqui. Em que momento? Não importa. Ele tem que passar por aqui. E aqui ele também tem que passar em que momento? Não importa. Ele só tem que passar por ali. E aí ele faz esse movimento mais fluido. Se eu apertar um F9 aqui, ó. Aqui. Tudo, ó. Clicar com o botão direito aqui, ó. Deslocar no tempo, tirar. E apertar aqui um F9. Ó. Aí ele já dá essas travadinhas. Tá? Se eu vir aqui, deslocar no tempo de novo. Cadê aqui? Deslocar no tempo. Aí ele já começa a ficar mais fluido. Certo? Então, basicamente, esses são os keyframes que a gente tem. Tá? Que é o linear. Esse aqui que suaviza. O outro que segura. E o outro que ele é só deslocado no tempo. Ele só marca a posição, mas não marca o tempo. Certo? Então, se tu puder deixar aquele like, aquele comentário, aquela paradinha toda que tu já sabe, eu te agradeço. E a gente vai para a próxima aula.